Iniciando, então, a gravação, né? Então, estamos aqui de volta, meus queridos alunos. Nós vamos falar hoje sobre uma matéria nova que é bastante interessante, que é a reforma religiosa, né? Então, nós vamos falar sobre reforma religiosa em um horário só. Não dá para falar em reforma religiosa todas as características e tal, né? Mas nós vamos falar aqui o que for importante. Hoje nós faremos uma aula de introdução. Alguém está servido aí uma aguinha e tal? Sigamos com a nossa reforma religiosa. Professor Sérgio Rocha, no pedaço, vamos falar sobre isso. Reforma religiosa, mudança na religião. Primeiro, reformar. Nós vamos formar de novo, nós vamos refazer alguma coisa, certo? Mas nesse caso aqui, de reforma religiosa, nós estamos falando, né, de problemas na Igreja Católica, especificamente, e nessa reforma aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o aparecimento, né, de outras religiões, né? Nós vamos ter o surgimento de outras religiões. Então, nós vamos ver agora, né, quais foram esses motivos e tudo. Nesse horário, já falei, talvez não dê para a gente ver a contrarreforma, evidentemente, mas eu queria deixar claro que um resumo da matéria dessa parte, mais falando de maneira mais completa, nós temos a reforma da igreja, né? A igreja católica estava fazendo algumas coisas que um grupo de pessoas achava que era errado, esse grupo de pessoas vão fundar outras religiões, né? E a igreja católica depois vai fazer um processo chamado de contra-reforma, ou seja, a Igreja Católica, né, através da liderança dos papas e tudo, a Igreja vai olhar para si mesma o que é que nós estamos realmente fazendo de errado, do que é que nós estamos sendo acusados, o que eles dizem que nós estamos fazendo de errado, né, nós estamos mesmo, todas aquelas características que eles apontaram, nós estamos errados, então a igreja, né, na contra-reforma, a igreja católica vai olhar para si mesma, né, e olhar o que ela acha que é certo, vamos continuar. O que acha que está errado, nós vamos mudar. Então nós temos um período chamado de reforma, e aí tem o surgimento de outras religiões. E depois a contra-reforma, a igreja católica apostólica romana, olhando para si mesmo, né, observando, né, no que estava acontecendo com ela, o que estava certo, o que estava errado. Né, o que ela achou que era certo, continuou. O que ela achou que estava errado, ela mudou, tá certo? Então, essa agora nós vamos começando aqui, né, com essa questão. Causas e origens, tá certo? Então, a Igreja Católica, nesse momento aqui, né, que a gente fala declínio do feudalismo, né, estamos falando lá pelo final da... lá pela quase o final da Idade Média, já, certo? Nós estamos falando desse declínio do feudalismo aí, né? Na época do feudalismo a igreja era toda poderosa, né? Era praticamente a única dentro da Europa lá assim, certo? Então, o fim do feudalismo veio trazendo também algumas mudanças de pensamento, algumas mudanças do que é que as pessoas queriam para si mesmo, tá certo? Algumas pessoas abrindo mais sua mente, avaliando outras coisas, avaliando os valores que eles viviam antes, né? Meu pai tinha esse costume, eu preciso ser assim, né? Meu avô era assim e eu sou assim. Então as pessoas começam a abrir a mente e uma das coisas que eles abrem a mente, que eles começam a perceber, né, são sobre questões religiosas, né? O que é pregado para nós é certo, é errado, né? Então eles começam a pensar mais sobre esses aspectos. Depois a formação também do capitalismo, né? A formação do capitalismo, o que tem a ver com reforma? Na verdade, né, antes você tinha uma ideia, né, que a igreja passava, a igreja católica passava, que era assim: você não pode, por exemplo, emprestar dinheiro com juros muito altos, né? Por quê? Porque aquela pessoa está precisando, mas não é porque ela precisa que você vai usar essa oportunidade para, entre aspas, furar o olho dele, entendeu? Você vai ter que emprestar o dinheiro lá, mas não com juros tão altos assim e tal. Então, com essa ideia, né, de não exploração dos outros irmãos lá, assim, certo? Então, a Igreja Católica, teoricamente, estava pregando contra o capitalismo, porque no capitalismo a ideia é crescer e ficar rico, mais rico, mais rico, mais rico. Se as pessoas tivessem esse peso na consciência, né, de falar, eu não posso ficar emprestando dinheiro a juros altos demais, coitado, meu amigo, ele precisa, vou ajudá-lo e tal. Se ficasse com esse pensamento, o capitalismo talvez não crescesse.
né? Então, o capitalismo influencia também na ideia de algumas pessoas saírem da Igreja Católica, fundarem outras religiões, onde o capitalismo era levado a sério, eles podiam enriquecer, a ideia era essa, quanto mais dinheiro, mais eu sou abençoado, esse tipo de pensamento, tá certo? Então, era um pensamento diferente. Depois, efeitos da Guerra dos 100 Anos. Nós temos lá, né, já estudamos isso, na Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, né, nós vimos lá naquele estudo lá sobre esses efeitos, né, o que é que aconteceu, a França sai vitoriosa, algumas mudanças importantes na elite da Inglaterra, né, então mudança de paradigma, mudança de ideias lá dentro também, tá certo? A ideia da Inglaterra de desenvolver o capitalismo, né, uma ideia bastante forte, né, com as ideias pregadas pelos padres, né, da Igreja Católica, esse capitalismo ia demorar demais a acontecer. Né? Então, a questão de não ganhar aquele lucro enorme de uma vez, mesmo estando pisando nos outros, né? Então não pode. Né? A ideia era o quê? Talvez pisar nos outros e ficar rico depressa. Mas a Igreja Católica não pregava esse tipo de coisa, então ela era um problema dentro da Inglaterra, tá certo? Depois, devastação causada pela peste negra, muda também algumas questões religiosas aqui na cabeça das pessoas, reza mais, reza menos, né? Os padres rezam direito ou os padres rezam errado? O povo está ficando doente, então a peste negra também trouxe um questionamento sobre a religião, né? Que na verdade, né, vocês já sabem, não tinha nada a ver, né? As pessoas ficavam doentes por causa de pulgas, não é porque Deus abençoava mais, abençoava menos, os padres rezavam mais ou rezavam menos, as pessoas, mas na época lá é claro que teve influência. Né? Se nós às vezes tivéssemos outra religião, talvez a gente não ficasse doente, peste negra e não morresse. Você sabe que hoje não é verdade, mas na época lá influenciou. Depois, o temor provocado pelo triunfo dos turcos em Constantinopla, né, castigos aplicados por Deus, alguma coisa nesse sentido. Os turcos tomam Constantinopla, fecham a passagem que o pessoal tinha por lá para ir até as Índias comprarem, né, as especiarias e tal, né? Então as pessoas vão ter que dar a volta, né? Aí essa questão de castigos aplicados por Deus, e as pessoas tinham muito dessa ideia, né? Nós perdemos, Deus nos deu um castigo, né? A lavoura foi destruída, Deus nos deu um castigo e tal. Então aquela ideia de que tudo era levado para o lado religioso estava dentro da Idade Média, que nesse momento aqui, ó, né, nesse momento aqui, perto do descobrimento do Brasil, aquela época ali, né, essa Idade Média está ficando para trás, as pessoas estão tendo pensamentos novos, né, ideias novas, e essas ideias novas, né, estão incluídas aí a ideia nova de novas religiões, quer dizer, de questionamento. Né, não estou dizendo que era certo nem errado, eles estavam questionando, né, se a igreja naquele momento, né, estava apoiando a esse povo totalmente, ou se podia mudar de religião, né, fazer uma nova igreja, uma nova religião, quem sabe? Né, nós vamos fazer uma nova religião, era essa a ideia. Né? E aqui, né, tem a setinha aqui, né, ainda existia aquela história de juízo final, né? Se a gente morrer agora, se Deus descer lá de cima julgar os homens, né, nós estamos fazendo certo, fazendo errado, então são questionamentos da época lá, né, onde as pessoas, algumas delas optaram mesmo por fazer outra religião, né, começar a desviar um pouco daquele tipo de crença e acreditar de uma maneira diferente, né, no Deus Todo-Poderoso e como chegar a Ele. Né? A Igreja Católica tinha uma linha de pensamento, algumas pessoas começaram a ter uma outra linha de pensamento, né, e formar uma outra religião, depois mais outra, mais outra, mais outra, né, formando várias religiões a partir dali. Também podemos citar como causas, né, dessa ruptura com a Igreja Católica, né, com esse surgimento de outras religiões. Heresias, né, questionar a religião. Né, quando questionava a religião, né, você dizia isso não é certo e tal, poderia ser preso, poderia ser punido lá pela religião, porque a religião na época lá, ela era totalmente ligada ao governo, ligada ao Estado. Então, um chefe religioso, né, um padre, um bispo, alguma coisa, se mandasse aplicar castigo em alguém, isso seria feito. Por quê? Porque era totalmente ligado ao governo. Por que disso? Porque a religião era tão forte que se um rei mandasse fazer alguma coisa, uma lei dentro do seu país, e a Igreja Católica dissesse que não é para fazer, ninguém fazia. Então a igreja era muito forte lá, então essa questão de punição contra quem vai contra a igreja era uma coisa que acontecia na época, entendeu? Depois a ascensão da burguesia.
a questão da usura, né, dos juros aí, que eu já falei. A Igreja Católica condenava, está escrito aqui, condenava. A Igreja Católica dizia, você não pode emprestar dinheiro com juros altos demais, porque você vai acabar com a vida da outra pessoa. Ela precisa de dinheiro emprestado agora, daqui a pouco ela te devolve, vai ficar tudo bem, mas se você falar, eu vou emprestar 10 e quero receber 20, aí não tem jeito. A pessoa não vai conseguir pagar isso, né? Você vai estar enriquecendo em nome do sofrimento de um monte de outras pessoas. Então, a burguesia querendo ficar mais rica e a Igreja Católica condenando esse tipo de coisa, vai ter um atrito, então, da burguesia com a Igreja. Depois, o espírito crítico, renascimento cultural. Né? Então, o renascimento cultural dizia, né, nós temos o homem no centro do universo. Né? Quem é mais importante? O ser humano. Por quê? Porque Deus é importante? Sim, é uma parte da minha vida. É um pedaço do meu dia que eu tenho dedicado à religião. Mas outro pedaço do meu dia, e eu que sou o centro de tudo, um pedaço do meu dia eu dedico ao trabalho. Um pedaço do meu dia eu dedico à família. Eu não posso ficar só pensando em religião. Né? Então, isso aí era uma reabertura da mente das pessoas, uma modificação da maneira de pensar que foi desenvolvido na época do Renascimento Cultural. Entendeu? Então, estou falando aqui para vocês do que aconteceu na época, tá certo? Né? Pretendo não emitir nenhum tipo de opinião. Mas, no caso, Renascimento Cultural, uma nova maneira de pensar, ou renascer, uma velha maneira, né? Antigamente era assim e tal. Uma velha maneira de pensar que nós estamos renascendo agora. Né? Quem sabe, né, nós podemos encarar a religião de outra forma. Quem sabe nós vamos até fazer uma outra religião. Tá? Então, o Renascimento Cultural teve essa influência aí, tá certo? Muito mais pessoas se instruindo, né, estudando e tal, foi um momento interessante. Depois, insuficiência das pregações católicas no sentido de dar alento às almas. Então, muita gente diz o seguinte, ó, quando a gente vai numa missa, o padre fala lá assim, certo? E não me ajuda em nada. Tá? Em alguns lugares, né, linguagens diferentes, mas a igreja sempre fazia as missas em latim. Né? Em algumas regiões, o pessoal não entendia mais, é uma língua, né, que já estava ficando para trás, né, estava surgindo, né, e uma efervescência de linguagens diferentes dentro da Europa. Então, muitas vezes o pessoal dizia, ele celebra a missa em latim e eu fico lá dizendo amém. O que eu sei dizer é amém. Né? Então, às vezes não estava atingindo diretamente as pessoas, tá certo? Depois, venda de indulgência, de perdões. Então, o que acontece? Né, a igreja a Igreja Católica começou a vender esses perdões aí, né? Porque Jesus falou para os apóstolos, né? Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os que vocês não perdoarem não serão perdoados. Né? Então, os apóstolos faziam isso, né? Depois, com o Pedro lá, né? Desenvolve-se a Igreja Católica com essa mesma ideia, que os padres, os bispos e tal, tinham essa possibilidade, esse poder de perdoar pecados e tudo. Só que em determinado momento houve, né? Não existe mais, deixar claro, mas houve uma ordem para que você ter um pecado perdoado tinha de pagar tanto. Né? Então, um pecado mais cabeludo lá valia mais, tá certo? Então, se você fazia algum pecado, né, você tinha de pagar 10 dinheiros lá do povo, lá não importa o nome do dinheiro. Conforme o pecado que você contava para o padre, lá você tinha de pagar 30. Mas de vez em quando cochichava no ouvido do padre, ele ficava com o olho arregalado desse tamanho e dizia, meu filho, isso é 150. Então, eles colocavam preço para perdoar os pecados. E aí é claro que muita gente não concordou e ficou bravo lá com a igreja e tal, né? Essa questão do perdão dos pecados aí sendo pago, né? E durou um certo tempo, depois a igreja fez lá a reforma e acabou com isso, né? Que é uma coisa tão absurda, né? Que a igreja católica imediatamente acabou com isso, mas em determinado momento eles começaram a cobrar para o perdão dos pecados, ficou meio estranho, isso é chamado de indulgências. Depois a venda de lugares no céu, né, que é quase isso aqui, né, quase as indulgências aqui, né, e depois corrupção dentro do clero. Corrupção dentro do clero é porque em determinado momento a igreja, né, ela vendia os cargos. Né? Então, a pessoa tem tanto de dinheiro lá, ele não quer ser agricultor, ele quer ser parte da igreja, porque a igreja é forte, manda e desmanda, então eu vou ser padre. Aí eu compro lá com dinheiro
lá a categoria de padre, né? Eu não tenho, por exemplo, nenhum tipo de vocação, mas eu virei padre. Por quê? Porque eu comprei, eu agora sou padre. O outro cara lá comprava lá de bispo, e é claro que isso chegou no patamar último da igreja, que existia o cargo de compra para a pessoa ser o papa. Né? Então, isso era uma coisa totalmente estranha, né? Absurda para alguns católicos da época lá, alguém comprar, né, o direito de ser papa. Né? Então, não pode. Né? E a igreja, evidentemente, fazia isso, outras pessoas achavam ruim, né, e acabaram abandonando a igreja católica e formando outras religiões. Né? E essa questão aí de corrupção, de vendas de indulgências e tal, né? Eu falei, quando começaram a surgir outras religiões, a própria Igreja Católica, na pessoa do Papa, olhou para si mesmo dizendo o seguinte: o que é que nós estamos fazendo de errado? As pessoas estão mudando de religião, o que nós estamos fazendo de errado? Então, o que a igreja analisou isso aí tudo, o que ela achou que era errado, ela cortou tudo. Mas até acontecer isso, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis, e esses fiéis aí fundaram outras igrejas, outras religiões, né, que o pessoal vai fundar as religiões chamadas de protestantes, ou seja, aquelas que protestam contra a Igreja Católica. Né? A igreja fez uma coisa errada, eu não concordo com isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, vou mudar de religião. Para qual? Porque não existe, praticamente não existe outra religião que acredita em Jesus Cristo também. Vamos fundar outra religião. E aí fundaram as religiões daquelas pessoas que protestavam. Então virou o quê? O chamado, conhecido como protestante. Tá certo? Então. Depois, aqui, os principais reformadores. Né? Começa aí mais claramente aí. Existiam outras pessoas que fizeram protestos contra a religião, mas começa aí principalmente com Martinho Lutero. Alguém aceita uma aguinha aí? Beleza. Martinho Lutero. Então, ele não concordava então com a Igreja Católica em alguns pontos lá, assim, certo? 95 pontos, né, que ele citou. E aí ele fez uma lista de coisas que ele não concordava, né? Ele, católico até o osso, né? Então, aí o que acontece? O Martinho Lutero ele vai prega essas reclamações que ele tinha da Igreja Católica na porta da própria igreja que ele celebrava. Ele colocou lá. E as pessoas lendo aquilo lá, assim, no primeiro momento ninguém prestou atenção, mas depois lendo aquilo lá, eles achavam que aquilo lá estava falando contra a Igreja Católica, estava mesmo, apontando lá os defeitos todos. E aí o pessoal foi falar com o Martinho Lutero, pregaram isso lá na porta e tal, e o Martinho Lutero diz, fui eu. A igreja realmente está toda errada, nós temos que arrumar isso aqui e tal. Então, Martinho Lutero, um dos reformadores que começou aí as religiões chamadas de protestantes. João Calvino, né, bastante radical também, certo? Né, se ele fundasse uma religião parecida com o Lutero que existe, certo? Talvez ele fosse considerado um apóstolo, alguém que seguisse o Lutero, mas não. Ele quis fundar uma outra religião, certo? Diferente da Igreja Católica e diferente da Igreja de Lutero. Né? Ele já tinha ideia de que a religião tinha de ser assim, aí ele fez as suas regras. Né? Depois nós temos Henrique VIII, né, que era o rei da Inglaterra lá, assim, ele diz o seguinte, ó, nós vamos fazer aqui uma religião que vamos desenvolver aqui parecida com a do Martinho Lutero, mas vai ser diferente. Né? Ainda assim, nós vamos ter diferenças. Né? Não vai ser de jeito nenhum, é parecido com a católica. Nós vamos fazer uma religião aqui diferente. Né? Pode ser parecida com a do Martinho Lutero, mas nós, na Inglaterra, vamos fazer uma outra igreja. Né? Nós vamos fazer um outro tipo de fé, ou desenvolver um outro tipo de fé. Né? Nós vamos interpretar a Bíblia de outro jeito. Na Igreja Católica, lê lá, o padre lê lá e diz o seguinte, isso aqui está querendo dizer tal coisa. Né? Mas aí, no caso do Henrique VIII, do Martinho Lutero, João Calvino, eles diziam o seguinte, ó, nós vamos ler a Bíblia e nós vamos dizer o seguinte, ó, nós vamos desenvolver outras religiões seguindo o que nós entendemos que a Bíblia quis dizer, tá certo? Então, se o padre pode ler a Bíblia e dizer isso quer dizer tal coisa, esse texto, nós também podemos ler e achar que quer dizer outra coisa. Então, eles começaram, então, a fazer, né, novas religiões, né, diferentes da Igreja Católica. Tá certo? Então, daí chama de reformadores, os que reformaram, né, e fundaram outras religiões. Então, tem aqui uma pintura, né, do Martinho Lutero, 1483, 1546. Lembra que aqui, ó, 1483 a 1546,
Aqui no meio está lá o 1500, né, que é o momento da chegada do Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? Então, só para você entender de que época que nós estamos falando, tá certo? Então, Martim Lutero, monge e teólogo agostiniano, ou seja, né, seguia as ideias de Santo Agostinho, né? Então, uma pessoa totalmente ligada à Igreja Católica, né? Quando fala monge, tem um monte de gente que é católica e não é monge, né? Não é um teólogo, um cara que estuda teologia, né? Estuda a palavra de Deus, né? Ligado aí aos ensinamentos de Santo Agostinho. Tá? Então ele era muito, muito, muito ligado à igreja, né? E ele, dentro da igreja, do tanto que era, entendia bem como a igreja funcionava, né? E ele fazendo aquelas reclamações e fundando outra igreja, outra religião, isso preocupou o Papa lá. Tipo assim, se fosse alguém que só se diz católico, mas não é uma pessoa que pratica, que não entende nada de igreja, fundou outra religião lá, isso nem vai dar certo e deixa para lá. Mas uma pessoa de dentro da igreja que celebrava as missas lá, uma pessoa que levava a sério, estudou teologia, começar a acusar a igreja de alguma coisa, ele deveria ser levado em consideração. Vamos ver o que é que ele tem em mente, vamos ver o que é que ele tem a dizer, tá certo? Então a igreja realmente católica prestou atenção nele, né, pediu para que ele explicasse todas aquelas teses, por que ele estava fazendo aquela reclamação. Então, Deus não nos julga pelos pecados e nossas obras, mas pela fé. Então, olha aí a diferença que já começa a igreja dele com a igreja católica. Então, Deus não nos julga pelos pecados e nossas obras. O que você faz não está em julgamento para Deus, né? Se você foi bonzinho ou malzinho, não, não, não. Se você tiver fé, né, você pode ser salvo e vai para o céu. Né? A Igreja Católica já fala diferente. Né? Você vai ser julgado, né, pela sua fé e também pelas suas obras. Né? O quanto que você ajudou as outras pessoas. Né? O quanto que você foi uma pessoa boa para as outras pessoas. Você se dedicou a ajudar outras pessoas. Então, isso vai estar contabilizado lá na cabeça de Deus, lá quando for te julgar. Né? Não é só a questão de ter fé ou não ter fé. Então, o Lutero aqui já dizia, estão fazendo uma nova religião, né, que vai ser a religião protestante. Né? Então, Deus não nos julga pelos pecados e nossas obras, não, mas pela nossa fé. Então, isso era uma frase que ele falava sempre para as pessoas. Depois, afirmava que o Papa não era divino, ou seja, ele afirmava que o Papa era uma pessoa comum, que ele não tinha, né, essa ligação maior com Deus e tal. Né, para ele, o Papa era uma pessoa comum. Foi eleito lá um chefe religioso, mas é uma pessoa comum. Tá? Então, ele julgava assim. Né? Eu estou tentando deixar claro aqui que essa aí era uma ideia daquele momento lá, tá certo? Né? Não pretendo passar a minha opinião aqui sobre nada. Né? Então, Martim Lutero dizia isso. Né? O Papa não é um ser divino. Depois, ele era contra a hierarquia na igreja. Contra a hierarquia por quê? Porque ele dizia que as pessoas todas podem interpretar a Bíblia, certo? Contra a hierarquia por quê? Porque a igreja católica, que ele está aqui acusando ela, dizia que você tem um padre, depois tem o pároco, depois tem o bispo, depois outro bispo maior, os arcebispos, né, até os cardeais, até chegar no Papa. Então ele condenava esse tipo de coisa. Né? Então Martim Lutero dizia o seguinte, ó, você tem que ter lá na igreja uma pessoa que faz as pregações mostrando a palavra de Deus, certo? Ele faz as pregações? Sim. Pronto, é isso que precisa. Né? A igreja vai crescer assim, aqui tem uma igreja, eu sou o pastor aqui, eu faço as pregações de acordo com o que eu acho da Bíblia. Ali na frente, né, tem uma outra igreja lá, o pastor de lá, ele tem a interpretação dele para a Bíblia e faz as pregações, tá certo? Então, o Martim Lutero condenava essa questão de hierarquia. A Igreja Católica tem uma sequência que diz, o Papa diz, né, vocês vão fazer desse jeito. Os cardeais passam essas ordens para os bispos até chegar nos padres. Então, todos vão fazer a mesma coisa. No caso do Martim Lutero, ele dizia, não, né, você tem o povo que pode interpretar a Bíblia para saber o que pode ser feito, né, o que pode, o que é certo, o que é errado. Mas esse povo pode ser guiado, né, para ter uma chance melhor de interpretar e tal, para ser melhor instruído, pode ser guiado por um pastor. Né, uma pessoa que leu a Bíblia ali e ele vai dizer, eu acho que é desse jeito.
tá? Então eram diferenças entre a igreja que estava surgindo com Martim Lutero e a igreja católica que já, nesse caso aqui, né, nesse caso aqui tinha os seus 1400 e tantos anos lá, surgido a partir de Jesus. Depois, ele, o Martim Lutero era contra os dogmas. Dogma era o quê? Dogma era, e ainda é, né, alguma coisa que você acredita simplesmente pela fé, não tem jeito de ser explicado. Né? Então, quando a Igreja Católica, por exemplo, fala em Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então Martim Lutero diz que, mas como é que é isso? Não tem jeito de explicar isso. E a Igreja Católica vai dizer isso, é um dogma, você acredita sim pela fé. Temos um só Deus, e esse um é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Fala assim, mas você não está falando em três deuses? Isso era difícil até para explicar para os índios aqui no Brasil. Né? Então, você acredita pela fé. Não adianta você tentar entender uma coisa dessa, certo? Então, você vai ter lá Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Né? Então, o que acontece? O Martim Lutero não queria que houvesse nenhum tipo de dogma. Você tem que explicar as coisas. Depois, o Martim Lutero aqui era contra também o celibato. Celibato é o quê? Os padres não casam. Né? Padres não casam. A Igreja Católica não deixava isso acontecer. Padres não casam. Ele dedica a sua vida o tempo todo para a igreja, para os seus fiéis e tal. E o Martim Lutero dizia, isso não é uma coisa necessária. Na igreja que eu estou formando, né, os nossos, não vou chamar de padres, senão fica muito parecido com a Igreja Católica. Os nossos, aí ele pensou o seguinte, pastores, eu vou chamar de pastores, porque os pastores são aquelas pessoas que cuidam bem das ovelhas, né? As ovelhas representam as pessoas e os pastores cuidando delas, tá certo? Então, os pastores aqui, eles podem casar. Por quê? Porque é interessante que ele tem uma família, que ele tem experiência de ter filhos, mulher e tal. Então, a gente acha que os padres, o Martim Lutero dizendo, né? Se ele tivesse poder, ele ia deixar os padres casarem. Mas como ele era um monge lá, assim, ele diz o seguinte, vou fazer outra religião. Na minha religião, quem é pastor lá dentro pode casar. Então, até hoje, né, nós temos as religiões protestantes com os pastores podendo se casarem e na Igreja Católica os padres não podem se casar. Né, quando as pessoas hoje discutem, né, que os padres poderiam casar, se não poderiam casar e tal, então o que acontece? As pessoas discutem isso, acham que é necessário, não necessário, poderia, não poderia e tal, mas essa discussão fica por conta das pessoas, dos fiéis. Por que disso? Porque os padres, quando eles começam a desenvolver, barulho do telefone aqui, quando os padres começam a desenvolver essa fé e vão se tornar padres, as pessoas vão estudar para se tornar padres, eles não discutem isso. 2000 anos que a igreja é assim e não vai mudar, e os padres não vão se casar. Então, todos têm essa consciência e o povo é que discute isso, os padres não. Depois, contra a crença em imagens. Então, né, a igreja do Martim Lutero, que ele está fundando, né, chamado protestante, ele vai dizer o seguinte, ó, não podemos ter santos, imagens feitas de barro, esse tipo de coisa assim, não podemos ali ficar olhando para imagens, isso é uma coisa errada, a Bíblia diz, né, não se prostreis diante de imagens e tal. Né? Então, tem essa divergência entre as igrejas até hoje. A Igreja Católica ainda tem muitos... A Igreja Católica ainda tem muitos santos, certo? E aí o que acontece? Como ela tem muitos santos, nós temos essa produção dessas imagens até hoje, o pessoal coloca nas igrejas, coloca em casa, certo? E a Igreja Católica vai dizer dessa maneira, aquelas imagens, né, são representações de pessoas que viveram antigamente, que foram pessoas exemplares. Né? Então, para não esquecer dela, nós fazemos imagens. Mas as imagens não são santos, não são coisas divinas. Né? Já a igreja protestante do Martim Lutero dizia, vocês estão adorando as imagens, você reza por um pedaço de barro, você reza por um pedaço de pau esculpido lá na cara de um santo. Então não pode. E essa questão de pode, não pode, ainda é uma questão que separa essas igrejas, tá certo? A Igreja Católica ainda produz as suas imagens, né? Imagem dos santos, as pessoas olham para aquelas imagens tipo São Pedro e se lembram da história de São Pedro, São Paulo e tal,
né? E a igreja protestante diz, não podemos ter imagens de jeito nenhum, certo? São representações do mal, alguma coisa desse tipo, né? Então, não podemos ter imagens. Na época lá, né, era uma controvérsia, mas alguém que seguiu Lutero, pessoas que desenvolveram essa religião, achavam que as imagens eram uma coisa ruim, e a Igreja Católica daquela época até hoje, né, ainda considera uma coisa positiva, né, ter as imagens aí, tá certo? Imagens de santo, né, de imagens de Maria, imagens de Jesus, tá certo? Né? Então, o pessoal ainda gosta de ter essas imagens aí, tá certo? Depois, não acreditava no purgatório. O pessoal fala, cara, você pode ir para o céu, para o inferno, ou então, se você tiver uns pecados aí que não sejam muito ruins, aí, muito cabeludos, talvez você vá para uma área que seja um meio termo. Você vai sofrer ali para purificar a sua alma e depois você tem direito de ir para o céu. Seria como se fosse na nossa escola uma recuperação. Você não foi tão bem assim para ir direto para o céu, mas você pode ter a sua alma purificada com o sofrimento lá, né? E depois você vai para o céu, né? Então você vai purgar, ou seja, você vai sofrer, você vai perder aqueles sentimentos ruins, aqueles pecados, e depois vai para o céu. Agora, no caso do Martinho Lutero, a igreja nova que ele está fundando, dizendo o seguinte, não tem esse meio termo. Morreu, o cara vai para o céu, se tiver fé, só precisa de fé. Agora, morreu, o cara vai para o inferno porque ele não tinha fé necessária e pronto, morreu, foi para o inferno, fim de papo. Tá? Então, já era mais uma coisa que a igreja dele não concordava com a igreja católica, certo? Depois, contra a transubstanciação. Quando fala que era contra a transubstanciação, quer dizer que o Martinho Lutero dizia que naquele momento que o padre faz aquela bênção do pão e do vinho ali, na Igreja Católica acredita-se que aquele pão e aquele vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. E aí as pessoas distribuem ali para os fiéis que estão ali, né, dizendo que o padre tem essa possibilidade, né, de fazer a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. É um momento, né, que é chamado de transubstanciação dentro das missas. E o Lutero não acreditava que isso aí era uma coisa certa ou que era possível. Então ele dizia o seguinte, ó, isso aí não pode acontecer, não acreditamos na materialização do corpo de Cristo, né? Então isso aí não é certo, na minha igreja não vai ter isso, tá? Então é uma outra modificação, né, que tem na igreja católica, que tem até hoje, e que na igreja protestante não iria ter, tá certo? Então, depois, a favor da consubstanciação, recebimento do Espírito de Cristo. Então, ele fazia diferente, né? Nós vamos fazer aqui uma cerimônia que nós vamos receber o Espírito de Cristo aqui, tá? Então, isso aí é claro, que ele fundando uma religião nova, ele não iria fazer todos os rituais igual à Igreja Católica. Senão ele dizia o seguinte, ó, o povo não iria segui-lo se ele está fazendo alguma coisa que não concorda com a igreja. Se ele fizesse todos os rituais parecidos, as pessoas iam dizer o seguinte, isso aqui é uma igreja católica meio diferente, só. Não, ele tinha de fazer alguma coisa radical para o povo sentir que estava realmente em outra religião. Então, muita coisa da igreja católica, talvez que ele até achasse que fosse mais ou menos certo ou justo, ele eliminou para quê? Para fazer uma coisa muito diferente, né? Porque aí ele teria seguidores dizendo que é uma nova religião, né? Para não ficar parecido com a igreja católica. Então, algumas crenças e cerimônias lá ele mudou, né, de maneira bastante drástica. Cada governo pode ter sua própria religião, pois a religião é submissa ao Estado. Nesse caso aqui, né, o Lutero ele tinha uma ideia de que a religião que ele estava pregando poderia ser diferente em cada país que ela fosse. Por quê? Porque você tem lá um governo forte, né, e esse governo pode fazer pequenas mudanças ou alterar essa religião aí. Quando o Martin Lutero fala isso, ele já sabia que tinha muitos reis de outros países que iriam achar essa uma boa ideia. Vamos achar isso uma boa ideia, por quê? Porque se a gente puder modificar a igreja, eu vou adaptar ela ao que eu quero. O povo tendo fé do jeito que eu quero, vai me pagar muito mais impostos, dízimos ou um monte de coisa. Então, o governo tendo a possibilidade de adaptar aquela igreja, né, para a sua realidade, seria uma coisa boa. E o Lutero sabia que assim faria a religião dele se espalhar em outros lugares de maneira mais rápida, tá certo? Então, essas aí são as ideias do Lutero.
Eu vou parar a gravação agora, depois a gente continua ainda explicando sobre isso, né? Então, eu só quero agradecer aí a atenção de todos e até a próxima. Nossas próximas aulas serão continuação aqui dessa questão da reforma e contra-reforma, né, na Igreja Católica. Tá certo? Então, até mais. Muito obrigado.